Olá, seja bem-vindo a mais uma Esquina da Cultura, comigo, Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas, aqui pela sua BCC Television, www.bcctelevision.com. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal estamos para o mundo que ficou tão pequeno. Sejam bem-vindos, então, a essa Esquina de Tudo Acontece. Hoje eu estou à distância, mas a gente também vai para o estúdio. Hoje não estou no estúdio do ABCC, estou em outro lugar, né? Mas tá aí, estou com vocês novamente. E a pauta de hoje é muito legal, temos música da boa hoje aqui na Esquina da Cultura. Ele que é compositor, cantor, instrumentista e também dono de 8 discos já, pois é, uma produção aí muito bacana. Tenho o prazer de receber hoje aqui Luizinho Lopes, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marta, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com os espectadores. Você, antes de mais nada, antes da gente falar dessa tua carreira de cantor, compositor, eu gostaria que você contasse pra gente como começou a música na sua vida. Você vem de uma família musical ou não? Como isso aconteceu? A família do meu pai, né, o meu pai, inclusive, ele tocava trompete quando ele era jovem, até uns 20 anos, mais ou menos. E ele teve 2 irmãos, que um era maestro de banda de cidade de interior, aqui de Minas Gerais, né? Eu estou falando aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. E tinha um outro que era flautista e clarinetista. Então, assim, meu pai era muito impregnado de música por conta disso. E a minha vocação musical, ela foi descoberta meio por acaso, porque desde pequeno eu sempre gostei muito de música, muito de música. Então, o meu pai, ele gostava muito daqueles festivais de músicas antigas que tinham na Record, né? Sei. E ele sempre, quando tinha aqueles festivais, que surgiu o Milton, Chico, Caetano, Gil, essa turma da pesada aí, quando acabava o festival, era de praxe lançar um LP, né, sobre o festival, com as Sim. finalistas. E o meu pai comprava por minha causa, porque ele sabia que eu gostava. Então eu já respirava MPB desde cedo, e naquela época eu ainda peguei um pouco de Beatles, alguma coisa, né, de fora também que eu gostava muito. Mas foi só muito tempo depois, apesar de eu sempre fazer música de ouvido desde pequeno e escrever, mas eu não achava eu nem pensava que ia ser aquilo. Eu queria ser, lá atrás, eu queria ser cineasta, eu gostava de cinema, eu achava que eu ia ser cineasta. Mas como era uma coisa muito cara e tal, meu pai não tinha condição, ele falava assim, vai sonhando menos. Quando eu entrei para a faculdade, eu fiz engenharia civil aqui na Sei. Federal, aqui em Juiz de Fora. Quando eu entrei, no primeiro período, eu fiz 18 anos. Né? Quando eu entrei com 17 anos, entrei muito novo na faculdade. E eu fiz Sei. 18 e vieram as férias. E o meu pai me vendo lá no meu quarto, eu sempre ouvindo música, lendo. O meu pai nessa época já tinha se aposentado, eu sou o caçula de 6 filhos, eu que Oh, convivi mais com maravilha. eles em casa, né? Então ele virou para mim e falou assim: ô Luizinho, eu vi um violão ali na vitrine de uma loja, eu queria te levar lá para você ver que eu estou querendo comprar um violão para você. Porque eu acho que você leva o maior jeito para música. Olha só que coisa. Que E maravilha. eu fui lá com ele, era um Giannini, era até legal o violão, era um Aham. Giannini e tal, ele comprou para mim, isso eram umas 3 horas da tarde, era pertinho de casa, a gente morava no centro aqui de Juiz de Fora, né? Eu peguei o violão, entrei para o quarto, fechei a porta, quando foi 8 horas da noite, meu pai bateu na porta, virou para mim e falou assim, meu filho, você não saiu nem para ir no banheiro, você tem 5 horas, você está aí dentro. O que você está fazendo? Você nunca tocou violão. Impressionante. Eu peguei o violão, eu já sabia dedilhar. Era uma coisa impressionante. E eu só Já via os nasceu outros. pronto, né? Já nasceu Né? pronto. Mas eu não tinha vontade de tocar. Eu via os meus amigos tocando, mas eu não tinha assim vontade de tocar. Nunca me interessei. Mas como eu ganhei o violão, eu comecei. E eu consegui fazer uma música no primeiro dia.
né? Só que eu fiz e ainda falei para meu pai, mas eu tinha noção do ridículo. Eu falei com ele assim, pai, eu fiz até uma música, mas é muito ruim. Por que eu tinha noção? Porque eu só ouvia coisa boa, só ouvia Chico, só ouvia Milton, só ouvia, né, Gilberto Gil, Tom Jobim, Elomar, que eu adorava, eu adoro até hoje, Elomar Figueira de Mello, o baiano, né? Então, eu ouvi essas coisas, então eu sei que foi a partir daí, foi por acaso, mas a coisa foi tão rápida na minha vida, isso foi em 1977, você imagina, Sei. 77. Quando foi em 79, eu já estava formando um grupo musical dentro da universidade, e a Sei. gente se destacou tanto que em 81, em dezembro de 81, nós fomos convidados para gravar no programa do Rolando Boldrin na Globo, no Sei. programa Som Brasil. E eu era o compositor assim que compunha 90% do repertório do grupo, e o grupo só tocava música do próprio grupo. Era uma coisa até inovadora aqui para Juiz de Fora, Como é o né? nome do grupo? Chamava Grupo Vértice. Grupo Vértice, Vértice. né? Famoso Vértice. Eu lembro de Então, alguma coisa disso. a gente apresentou no Som Brasil, apresentamos 2 músicas, na realidade gravamos 3 músicas, mas foram ao ar 2 músicas de minha autoria, né? Uma chamada Vice-Versa e a outra chamada Chaminés. E nisso o tempo foi passando, aí quando eu me formei, eu até atrasei um ano na engenharia, quase que eu larguei o curso por conta da música, né? Que eu tomei um amor violento pela coisa, e o meu pai sempre ali com o pé atrás, mas me dando força, né? De uma certa forma. Quando eu me formei, eu comecei a me dedicar à música. Mas aí eu comecei a ver que era muito difícil e eu fui logo indo para o lado da engenharia para aproveitar que eu tinha feito o curso, né? E Claro, eu não você morria, na época eu não morria de amores pela engenharia, mas eu acabei enveredando por ali, né? E aí a claro, minha vida foi embora. Nossa, tanta coisa aconteceu na minha vida que, nossa, impressionante, assim, as coisas que foram você acontecendo, né? tem aí 8 CDs, né? Oito discos e Uhum. todos independentes? Ou você To- Não, tem gravadora? todos independentes, sendo que os últimos eu até lancei por algum selo, né? Esse single agora vai ser por um selo aí de São Paulo, inclusive, né? Mas assim, é todo independente. E até se você me permite, o meu primeiro disco eu gravei aí em São Paulo, foi em 1990. Foi no Certo. estúdio Insonoris Causa, que na época pertencia ao Roberto Lazzarini, aos irmãos Garfunkel, que são muito meus Sim, amigos, o sim, Paulo e o Jean conheço, Garfunkel, e conheço. ao Cisão Machado, que é um grande contrabaixista, né? Aham. E eu sei que eu gravei esse disco lá. Olha que coisa interessante, Marco. Esse ano, em dezembro, esse disco completa 30 anos. E no meio desse ano, eu fui procurado por uma pessoa aí de São Paulo, que a gente ainda está em fase de negociação, não vou divulgar ainda, porque a gente ainda Tá. não acabou de acertar as coisas. Esse disco, ele virou cult, sabe? Olha, Ele está sendo vendido na internet, uma unidade, por 400, 500, 600 reais, sabe? o seu primeiro. O meu primeiro disco, que chama Nem Tudo Que Nasce é Novo, é o nome do Tá. disco, né? E é um LP, é o único LP que eu tenho, é o meu primeiro disco. E esse disco foi interessante porque em 90 foi o primeiro ano do Collor sendo presidente do Brasil. E essa música, Nem Tudo Que Nasce é Novo, eu fiz para ele, em homenagem, entre aspas, para ele, porque é um disco muito crítico, tem muita coisa política, mas com um certo olhar poético ali que dá uma fugidinha disso aí, né? Então, agora, eu estou vendo esse disco, ele sendo de novo vindo à tona, vamos dizer assim, né? E eu Aham. fiquei surpreso, porque esse cara que me procurou no meio do ano, ele está querendo lançar esse disco de novo, regravar o disco da forma que está, o encarte, a capa, ele é belíssimo disco, sabe? É uma pena que ele está aqui, eu esqueci até de deixar ele à vontade aqui para te mostrar. Assim, até para mostrar para o público, não, ele está aqui do meu lado, aqui, eu consegui Vê se você achar uma, consegue achar. achar uma caixa, aqui. É, eu não Vamos sei ver. se Luizinho Lopes, Nem Tudo Que Nasce é Aham. Novo, tá?
Nem Tudo Que Nasce No. A capa é super bonita, a contracapa eu ainda neném, né? Neném, olha que lindo, neném, ainda lindo. Mas é É de 20, barba ainda, hein? é Olha só. 20, 29, 30 anos que eu tinha nessa época, né? Hoje eu já estou com o dobro dessa idade, né? Então, assim, o tempo passa realmente, ele Para passa sem todos a gente nós, não é? perceber, né? Então, assim, é um grande prazer, porque eles vão relançar esse disco, uma tiragem menor, obviamente, né? E eu descobri uma caixa que estava na casa de uma irmã, uma caixa com 30 exemplares dele, eu tinha mais 5 aqui, é o que resta, de uma tiragem de 1.000 cópias, e ele foi todo feito, na época eu num aperto financeiro louco, né? E eu vendi antecipado para uns 300 e poucos amigos. Eles me pagaram o disco antecipado e com mais algum recurso que eu já tinha, eu consegui lançar o disco, né? Gravar o disco, que era muito caro nessa época, era muito caro. Sim, sim, O sim. LP era muito caro, então, né? Sim, não era como hoje que a gente tem vários recursos, né? É, Para se tornar a produção de um disco mais barata. E uhum. você, e Luizinho, esses 8 discos a gente encontra também as pessoas que desejarem adquirir? Olha, desses 8 discos, os últimos 2, eles são totalmente digitais, que é o Estão nas Dossiê plataformas, 40, né? estão na plataforma, tá? Que é o Dossiê 40 e o Pé de Letras. Mas o anterior ao Pé de Letras é o Falas Perdidas, que ainda tem, ele em CD, ainda tem alguns, né? Eu não consigo, Marta, às vezes, colocar em loja. Eu acho que ainda tem alguma coisa na Livraria Cultura, aí em São Paulo, do Ok. Falas Perdidas, que ele estava sendo vendido lá também. E anterior ao Falas Perdidas, eu tenho um álbum duplo, que é muito bacana, é um DVD e um CD, chama Luizinho Lopes ao Vivo. Tá. É um trabalho que eu tenho, assim, adoração, ele foi lançado em 2014, né? Anterior a esse tem o Noiteceu, que é um CD que eu lancei em 2008. Esse, realmente, eu não tenho mais, mas eu estou remasterizando, ele ainda não está nas plataformas digitais, remasterizando e remixando. Ele vai ficar alojado lá nas plataformas digitais, né? E Bacana. anterior a esse tem um Sertão das Miragens, que eu fiz com a cantora, uma grande cantora, chamada Marcela Lobo, que é mineira também, mas que nessa época que eu fiz, ela morava em Vitória, no Espírito Santo. Hoje ela mora numa cidade aqui incrível, aqui em Minas, chamada São Tomé das Letras, que você já deve ter ouvido falar muito, né? Já conheço. É, então, assim, ela mora lá já tem um tempinho. E a Marcela Lobo é uma grande intérprete, grande intérprete. A gente dividiu esse disco. Na realidade, eu tinha gravado esse disco todinho. E eu, numa viagem minha com a minha outra atividade, que daqui a pouco eu já te conto o que é, ao Espírito Santo, em Vitória, eu encontrei a Marcela lá. E a Marcela me chamou para dar uma canja num show dela, porque a Marcela, ela cantava muito o meu repertório, além das músicas conhecidas, né? E eu vi que a Marcela estava passando por um processo de muita dificuldade, porque cantar na noite não é fácil, nunca foi, né? Ainda mais para um intérprete que não toca um outro instrumento, ela só canta. Então é muito difícil, sempre tem de procurar alguém para estar acompanhando, um pianista, né? Um violonista e tal. E aí eu tirei a minha voz de algumas músicas lá do disco e chamei para ela colocar a voz dela naquelas que o tom dela estava coincidindo com o meu. E foi assim um disco, um lançamento foi muito bacana na época. Foi em 2002 que eu lancei esse disco, né? Esse é o meu segundo disco, né? Sei. E ele virou na época um especial na Rede Minas, aqui de Minas Gerais, na a TV educativa daqui, né? Então a gente fez um show ao vivo lá em Belo Horizonte, esse show foi gravado, e entre música e outra, eles fizeram entrevistas comigo e com a Marcela Lobo falando sobre esse trabalho. Foi muito legal, porque isso aí deu uma difundida, porque depois ele não ficou restrito à Rede Minas, ele acabou passando em alguns outros canais de TV fechada, né? E, Aham.
isso deu muita dimensão para o meu trabalho, no caso, e para a Marcela também. E antes desse é o Nem Tudo Que Nasce é Novo, que é um LP, que também não está na plataforma. Esses 3 discos não estão. É o Noiteceu, Sertão das Miragens e o LP Nem Tudo Que Nasce é Novo. O Sertão das Miragens eu ainda tenho alguns exemplares também. Né? Eu tenho exemplares de Legal. CD que alguém se interessar, eles estão até comigo mesmo, né? Maravilha, que carreira mais interessante, longa aí que você já tem, né? Uhum. E você também fez turnê fora do Brasil, né? Você foi para Portugal, ali em Lisboa, Porto e Amarante, Espanha, Santiago de Uhum. Compostela. Como que Uhum. foi cantar e Isso, tocar e levar suas composições para o público lá fora, né? Ali na Europa, né? Países da uhum. Europa. Como é que foi Isso essa, foi, essa isso foi vivência? mágico. Isso foi mágico. Foi até o lançamento lá do Luizinho Lopes ao vivo, esse álbum duplo que eu te falei, um DVD e um CD. E esse álbum são 4 músicos, 3, né? 4 comigo. E lá eu pude levar o Bré Rosário, que é o meu percussionista. Ele mora em São Paulo, ele toca muito com o Renato Braz, sabe? Tá. E eu pude levar o Bré Rosário comigo, e foi assim, de início, eu fui convidado para fazer um show no lançamento de um livro de um grande poeta brasileiro, cuja, cujas fotos desse livro são de um brasileiro que mora lá em Cascais, assim, que é próximo lá a Lisboa, né? E aí ele foi fazer esse lançamento no Memorial da América Latina, se não me engano, também tem esse mesmo nome lá, em Lisboa. E ele falou comigo: ô Luizinho, vamos comigo, você faz o show, né, de lançamento do livro lá, e de repente a gente consegue mais alguns shows para você. E realmente, antecipadamente, a gente conseguiu 4 shows, contando com esse, e lá a gente conseguiu mais um show que também foi incrível, que fechou a nossa turnê lá. O público maravilhoso, assim, impressionante, porque em Santiago de Compostela, por exemplo, eu tinha um certo receio por causa do idioma, mas lá é a região da Galícia, eles adoram o português e eles entendem muito bem o português. Então foi um lugar mágico que a gente tocou lá na Casa das Creixas e Maravilha. sabe? E assim, nossa, foi um local, eles adoraram, e a gente, em contrapartida, esse poeta chama Yacir Anderson Freitas, ele acompanhou a gente nesses shows, e durante os shows eu chamava ele no palco, ele declamava alguma poesia. Né? Então, e o público aceitando aquilo outra cultura, eles dão muito valor à palavra, à coisa, né? E isso foi assim, foi uma coisa muito impactante a minha carreira. Tem 5 anos que eu fiz essa turnê, né, a Portugal e Santiago de Compostela, a Espanha. Né? Foi muito boa essa turnê. Maravilha, que fantástico isso. E também você teve ali por Portugal também, que também, com Nossa. certeza, Portugal adora também os brasileiros, né? Os artistas brasileiros. Não, esse último show que a gente conseguiu lá foi uma coisa interessantíssima. O Iaci foi dar uma palestra sobre o Manuel Bandeira numa livraria lá na cidade do Porto, uma livraria assim pequena, mas totalmente cult lá na cidade, né? E Sei. estava lotada essa livraria. E como o Iaci tem alguma parceria comigo também, eu já fiz música em cima de poema dele, ele, no meio lá, ele comentou sobre a minha presença lá na plateia, que eu estava assistindo, eu e o Bré Rosário, a gente estava assistindo a palestra dele, né? E aí a dona da livraria se interessou e nos convidou para poder fazer esse show que a gente estava fazendo lá também. Só que ela alertou a gente para o seguinte: aqui vocês vão ter que tocar acusticamente, que aqui não tem aparelhagem de som e tudo, não tem microfone, não tem nada. Vocês topam fazer assim? Nós topamos. E foi Ah, uma coisa maravilhosa. Cabiam 40 pessoas mais ou menos na livraria, devia ter quase 60, né, que maravilha. sentado no chão. E foi uma coisa muito interessante, porque lá eu me senti na obrigação de falar sobre cada música.
porque o público era público que exigia esse tipo de coisa. E lá Sim. pela quarta música, o Bré me falou assim no ouvido: ô Luizinho, eu acho que tá enchendo o saco você ficar falando toda hora sobre antes de cada música. Falou no meu ouvido. A gente tem muita intimidade, a gente já toca muito junto e tal, né? E eu não tenho essa coisa, por ser o meu trabalho, eles estão totalmente abertos para poder comentar, né? Eu não tenho isso aí. Aí eu comentei com ele assim: não, tudo bem, na próxima então eu já não vou falar, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu não falei, comecei a tocar, um cara levantou a mão lá atrás e fez assim. Aí eu parei, eu falei: pô, não. Aí o cara virou e falou assim: conte uma história sobre essa música, essa você não contou? Aí eu olhei pro Bré, brinquei com ele e falei assim: viu, bobão? Eles querem ouvir isso. Eles querem ouvir. E aí acabou que o show, eu tive de contar a história toda, e nesse show, você vê que coisa fantástica. Nesse show, não pelo valor da venda, mas nesse show eu vendi mais de 40 álbuns Luizinho Lopes ao vivo nele, sabe? Que maravilha! De tão assim que eles se interessaram pelo trabalho. E também você, em 2016, participou do segundo Festival Internacional de Poesia de Lima, né, o Flip Lima, lá no Peru. Mais de 100 poetas do mundo estiveram nesse festival. Como foi essa experiência para você, Luizinho? Nossa, foi uma coisa, até arrepio quando eu lembro, porque veio um grande poeta peruano, ele veio aqui em Juiz de Fora por intermédio do Yacir Anderson Freitas, né? Ele veio fazer tipo um workshop, uma coisa assim sobre o trabalho da poesia, e muito a poesia latino-americana, né? E quando ele me conheceu, eu entreguei esse álbum duplo para ele. E ele que organiza esse festival internacional lá do Peru, que ele talvez hoje ele seja o poeta mais representativo lá do Peru. Ele chama Renato Sandoval, sabe? E ele um belo dia, nesse mesmo ano, que foi o ano que eu fui à Espanha, né, em 2015, ele me ligou lá de Lima para poder me convidar, para poder fazer esse festival, para participar, fazer show, né? Quando ele me ligou, ele falou assim: ô Luizinho, você pode trazer 2 músicos com você vai fazer 2 shows aqui em Lima, um no auditório do Ministério da Cultura, um teatro maravilhoso, chamado Los Incas, e o outro na Embaixada do Brasil, lá em Lima, no Peru, no auditório lá. E aí eu chamei o Bré e chamei o Daniel Drummond, que é um outro que participa do Luizinho Lopes ao vivo. É um músico que mora no Rio, ele é de Juiz de Fora, mas mora no Rio, estudou música lá no Rio, maravilhoso guitarrista. Nós fomos e lá foi sensacional. Eu convivi com um monte de poeta, inclusive gente que estava sendo candidata a prêmio Nobel da literatura, estava lá, né? E foi, assim, fantástica a experiência, e guarda eco até hoje, porque tem muitos desses que me acompanham ainda em meu trabalho pelas redes sociais, sabe? Gente de Marrocos, né? Impressionante, Maravilha. foi muito legal, muito legal. Bacana. Eu vou chamar um comercial rapidinho, então, Luizinho, volto já já com você. E você que está aí com a gente, foge não, volto já. Olá! Hoje eu quero falar com você sobre saúde. Vamos emagrecer? Quer melhorar a sua disposição, o seu humor? Fazer uma limpeza no seu organismo? Eu tenho uma dica pra você. Berin Life. Berin Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Berin Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde.
Dating Life já vem pronto para o uso e não tem contraindicações. Dating Life é qualidade de vida para você e toda a sua família. Dating Life, o suco da vida. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta com a Esquina da Cultura. Hoje aqui Luizinho Lopes, grande cantor, compositor e com 8 discos já gravados aí, participação em vários festivais, turnê por vários países da Europa, aqui também no Peru, né? Olha só que bacana. Luizinho, vamos falar um pouquinho agora do seu single Varanda, né, que você lançou, já lançou ou você vai lançar ainda? Não, ele vai ser lançado oficialmente dia 18 de novembro, uma quarta-feira. Ok. Você vai fazer o lançamento do videoclipe, é isso? O lançamento do videoclipe. E vai ser que plataforma? Vai ser pelo YouTube, né, o seu canal? No meu próprio canal, e também em todas as plataformas digitais, né? Spotify, Deezer, tudo. E nesse dia também que a gente vai lançar o áudio lá nessas plataformas digitais, vai ser dia 18, tudo, o lançamento, né? Que maravilha! E me conta um pouco como é que surgiu essa canção, que me parece que você fez junto com seu filho, é isso? Isso mesmo. Agora, durante a pandemia, né, a gente isolado em casa, e um dia eu vi um poema que ele publicou no Instagram, chamado Varanda, e eu gostei muito do poema, inclusive não só eu, como o público em geral. Eu estava vendo lá, todo mundo elogiando, nossa, Vitor, que coisa bonita, não sei o que e tal. Eu fiquei quieto, não comentei nada com ele, porque a gente nunca tinha se proposto a fazer alguma coisa, porque o Vitor, ele escreve, mas ele é jornalista, mas ele não trabalha nessa área, né? Ele trabalha com produção também, mas na área de marketing, dentro de lá da empresa que ele trabalha, né? E aí eu sei que nisso eu fiquei quieto e fiz a música, consegui fazer a música, introduzi alguma coisinha ali para poder dar métrica, né? E uma parte nova de letra que eu tinha introduzido. E mostrei para ele muito crítico nessa parte de letra. Ele fez umas ressalvas em relação
ao que ele queria com a letra da música, e aí que eu fui entender mais ainda o sentido que ele estava querendo, né? E eu mudei alguma coisinha e a música ficou pronta, aí ele curtiu muito. E quando eu fiz uma live só durante a pandemia, né? Sei. Com o meu diretor musical, o Ricardo Taboraí, que é um pianista aqui da região também, de Minas, um grande pianista, inclusive já tem trabalho até com Milton Nascimento, sabe? E ele é meu arranjador desde o disco Falas Perdidas, de 2015, apesar dele já ter feito, ele é engenheiro de som também, ele fez a mixagem desse Luizinho Lopes ao vivo, foi aí que a gente começou a se conhecer mesmo, de verdade. E aí eu sei que eu fiz essa live com o Ricardo e toquei essa música na live, essa Varanda. E quando terminou a live, o Ricardo virou para mim e falou assim, cara, vamos aproveitar e vamos gravar essa música, eu estou com a ideia de arranjo, vamos lançar isso ainda durante a pandemia, tem tudo a ver, essa música é muito boa e tal, e a gente tentou correr com a situação, a gente até gravou a música, nós conseguimos gravar início de agosto, só que o tempo que a gente gastou para poder produzir as outras coisas, conseguir um selo para poder lançar, que eu não queria lançar individualmente assim, a música, eu queria que ela tivesse um alcance maior, né? E aí foi isso que atrasou bastante, que eu tive conversa com alguns selos, e aí acabou sendo o selo Pôr do Som, do Serginho Mendonça, e aí ele gostou demais do trabalho e tudo, eu falei, não, vamos lançar aqui comigo, e eu interessei também, que eu achei o selo dele bem bacana, e agora a gente está lançando, mas você vê como é que as coisas acontecem, né, às vezes na minha vida, meio fortuito, assim, uma coisa que eu não estava esperando que a música fosse ganhar essa proporção, obviamente que eu tinha vontade de gravá-la em alguma coisa, né, e eu estou escrevendo, inclusive, um espetáculo novo, estou já bem adiantado, e eu andei compondo 7 músicas além de Varanda nessa pandemia, né? Ok. E todas para esse espetáculo, que deve virar um disco também. Mas assim, eu não esperava que viesse uma música justamente com meu filho único, né? Que não mora comigo, mora com a mãe dele, mas assim, a gente tem muita ligação, muita coisa, porque ele sempre gostou de cultura também, né? Maravilha. Então o filhão está estreando, é a estreia do filho como compositor, com Varanda? Estreia do filho como compositor. Olha que maravilha! Eu vou aproveitar então, Luizinho, e vamos ver então o videoclipe de Varanda, ok? Vamos lá. Aqui na Esquina da Cultura, vamos ver. Vamos lá. Já conheço cada latido da minha rua, dos proferidores, alguns nomes apenas. Sei quem está e quem não está de quarentena. Tem a opção de estar os que não estão. Já serei eu, figura manjada na rua. Se a vizinha ao lado espirrar em sua varanda, se o coronavírus zarpar em seu espirro, conseguirá fazer a curva na coluna? Levitará em minha varanda sem pousar? Pode atingir figura manchada da rua. É socialmente aceitável na varanda escovar os dentes ou exibir pijama? Cortar as unhas na varanda é educado? Cueca seria um atentado ao pudor? Onde haverá
respostas para essas perguntas. De repente surge uma moça na janela, num prédio de frente que não possui varanda. Não percebeu minha presença em meu varandinho, ou percebeu e quer manter-se em solidão. Os olhos são varanda da alma entreaberta. Os olhos são varanda da alma entreaberta. Tá aí um pouquinho, um poucão e a música inteira, o vídeo todo de Varanda, né? Que tem uma letra muito interessante e que fala, né, Luizinho, desse espaço que a varanda se tornou na pandemia para cantores, né? Eu também canto, eu também fiz muita serenata na minha varanda. É, Olha que ótimo. me conta um pouquinho como é que surgiu essa letra, né? Aham. Seu É, pensamento em relação a isso. o Vitor, ele mora num apartamento que tem uma varanda grande, dessas varandas agora que o pessoal chama de varanda gourmet, né? Sim, E sim. que para ele não adianta de nada porque o Vitor é vegano, então ele não tem essa coisa de fazer churrasco, essas coisas, né? Ele vai fazer um E churrasco de brócolis. de brócolis, né? Ele e a mãe dele são veganos, os dois, então, né? Ele ia muito lá para a varanda, ele vai ainda, né? Ele também está em isolamento social, como eu, e ele ficava observando as coisas lá da varanda, na rua, né? E ele contou para mim, o pai, realmente, ele gosta muito de animal, ele já teve cachorro quando pequenininho e tal. Ele falou, pai, é engraçado como é que a gente vai acostumando. Aquele início lá da pandemia, estava um silêncio, né? Porque ninguém saía, a rua totalmente deserta, né? E eu maravilhado com aquilo, achando que o povo estava entendendo o recado e que ia ficar mesmo em casa. Acabou que depois começou a dar uma certa confusão. E ele comentou que ele ouvia os latidos de cada cachorro, ele já sabia diferenciar, ele sabia que era o cachorro da casa tal, era o cachorro que estava num apartamento tal, e a rua dele é uma rua totalmente assim residencial, então não tem comércio, não tem padaria, não tem nada, é só casa e apartamento, prédio, né? E ele fez essa música em cima disso, eu achei fantástico, porque, de uma certa forma, ele elevou a qualidade da varanda a um cômodo bem, bem valioso durante a pandemia, porque é uma válvula de Super. escape, né? Uma válvula de escape para a gente que tem que ficar dentro de um apartamento, né? Você vai ali para a varanda, você respira um ar mais puro, né? Você vê um pouquinho de coisa na rua, você vê como que estão se comportando de uma certa forma os seus vizinhos, né?
Enfim, Dá para ver o que o vizinho está fazendo, né? Botando a roupa no né? varal, né? Dando comida pro É, gato. Eu vi muito isso aqui da minha varanda. né? Então, assim, Era o uma que a coisa gente tinha, né? Naquele momento, é essa observação mesmo do cotidiano das pessoas dentro de casa, né? Isso é dentro de casa. muito surreal. A gente não Muito esperava passar surreal. por isso, né? Muito E, surreal, muito surreal. e de repente era o que a gente tinha, né? Ver os Era o que hábitos a dos gente tinha. vizinhos. Eu já sabia Uhum, até de muitos vizinhos a hora que eles chegavam, a hora que eles iam trabalhar, a hora que eles iam dormir. aham, Era muito engraçado. Muita gente trabalhando em home aham, office também, né? aham, É, aham. teve até um dia que eu estava fazendo serenata na minha varanda e o vizinho pediu para eu parar porque ele estava em home office. Olha só, olha só. Aí eu falei, Que coisa. ok. Ele falou, deixa para mais tarde um pouquinho, eu te aviso. Eu falei, ok. Olha só que Eu coisa, né? ganhei brownie dos vizinhos. Teve uma vizinha que me trouxe brownie de presente, uma Aham, vizinha que eu nem conhecia. Eu fiz muitas amizades na aham, pandemia por causa da seresta na varanda. Foi muito aham. bacana. Olha que legal, Marta. É a minha Pois é. varanda aqui, ela é muito fechada, né? Aqui no meu apartamento ela é muito fechada, então não deu para eu poder fazer alguma coisa dessa. E em frente à minha aqui existe uma academia de ginástica, então não é um prédio alto também. Então Sei, é sei. de lado que existem os prédios, então fica distante para eu fazer alguma coisa, né? Então eu não me atrevi a fazer nada aqui durante a pandemia, né? Eu E, consegui, porque eu tenho uma visão muito legal da minha varanda, né? uhum, De vários vizinhos, tem um condomínio, outro condomínio de casas na minha frente, enfim. Foi muito uhum, bacana essa experiência também, aham, de poder estar isolada, mas ao mesmo tempo estar com todos, né? Isso foi fantástico aham, também, devido à aham, tecnologia que hoje a gente tem, né? Que nos permite isso também. uhum, uhum. Vizinhos me descobriram lá pelas minhas redes sociais, descobrindo que era cantora misteriosa. Estava fazendo Olha que serena, legal. estava fazendo serenata na varanda na rua. Foi muito legal a experiência. Isso dá música, hein, Marta? Da Isso dá música, quer música. fazer uma? Caiu para você o tema. Deixa para você. Opa, opa, isso dá música. A cantora misteriosa que apareceu durante a pandemia, olha aí. Eles me descobriram também porque tem um jornal do meu bairro aqui e Uhum. jogaram nesse jornal. Quem é essa pessoa? Quem é essa cantora Aham, que está nos dando esse presente durante a pandemia e tal? Até aham. que um porteiro me dedou, né? Para os prédios. Ele falou, não, ela é fulana tal. Aí eles me Aham. acharam na rede social, descobrimos quem você é. Olha só que legal essa história, muito Ah, legal. foi legal essa história. Depois você Aham, faz uma música. Eu te escrevo essa aham. história que você faz. Opa, vamos sim, vamos sim. Nossa, será uma honra para mim. Te mando sim. Opa, Escuta, e Luizinho, dá para hum, você cantar alguma coisa ao vivo para gente dos dá, seus trabalhos? O que dá você sim, quiser, meu tá, querido. Diga aí qual tá, canção você vai nos tá. Eu presentear. vou, eu vou fazer uma canção que ela é muito especial para mim. Ela está no meu primeiro disco, mas eu regravei essa canção, inclusive no Luizinho Lopes ao vivo ela tem. Tá. Ela se chama Tio. E recentemente eu recebi um convite aqui de 3 professoras da universidade. Elas pediram para incluir a letra dessa música no manual de ensino de português para estrangeiros. Esse manual vai ficar alojado no próprio site da UFJF, da Universidade Federal daqui de Juiz de Fora. Eu achei extremamente chique e importante para mim, Sensacional. né? E eu aceitei de pronto, e agora eu estou fazendo um projeto em cima do Tio. Depois, se tiver tempo, eu até conto um pouco sobre ele. A Tá música bom. chama Tio. Vamos Vamos lá. ouvir. Tio. Se eu tiro o tio do aduão do coração, ele escapola e vira coração. E se a cedilha salta e segue nessa trilha, o coracal fica bem mal, sem sinal, não sei se nada faz. Seu charme pede aqueles 2 sinais, sem eles ele fica feio demais. Como os quintais do teu olhar perdem um sentido sem o verde. Te amo sempre foi minha pergunta. Juro, alguém roubou o ponto de interrogação.
ou foi chutado pelos pés de alguma página, está no chão. Mas isso deu sentido à frase, acho que já estava na fase dele deixar o meu te amo. Mas isso deu sentido à frase, acho que já estava na fase dele deixar o meu te amo. Se eu tiro o tio do aduão do coração, ele escapole e vira coração. E se a cedilha salta e segue nessa trilha, o coracal fica bem mal, sem sinal, não sei se nada faz. Seu charme pede aqueles dois sinais, sem eles ele fica feio demais, como os quintais do teu olhar perdem sentido sem o verde. Te amo sempre foi minha pergunta, juro. Alguém roubou o ponto de interrogação, ou foi chutado pelos pés de alguma página, está no chão. Mas isso deu sentido à frase, acho que já estava na fase dele deixar o meu te amo. O coracal fica bem mal, sem sinal, não sei se nada faz. Seu charme pede aqueles dois sinais, sem eles ele fica feio demais, como os quintais do teu olhar perdem o sentido sem o verde. Aê! Muito bom! Maravilha! Obrigado. Que bom te ter ao vivo também, maravilhoso. Muito Luizinho. obrigado. Olha, Muito obrigado. a gente está chegando ao final do programa e eu queria que você... o lançamento vai ser dia 18 de novembro, então, todas as 18 de plataformas novembro. digitais e no seu canal do YouTube, é isso? No meu canal do YouTube, o lançamento de Varanda, dia 18 de novembro, uma quarta-feira. Tá? Uma quarta-feira, olha só, tem horário já ou não desse lançamento? O horário, a princípio, será 19 horas. Okay. 19 horas a quarta-feira. Né? Tá aí, galera, dia 18 de novembro, a partir das 19 horas, canal do YouTube do Luizinho Lopes e também todas as plataformas digitais, o lançamento de Varanda, que tudo a ver mesmo com esse momento que nós estamos vivendo, de isolamento social e a música, né, Luizinho, nos proporciona... Você viu que no mundo inteiro os cantores, instrumentistas foram para as varandas e isso virou... Eu até chamo de um movimento da pandemia, né? O movimento musical da pandemia, porque nós tivemos aí grandes apresentações, foi fantástico. Eu costumo dizer que a música, de todas as linguagens artísticas, eu acho que é a que mais transcende, é a que mais nos dá essa liberdade de estarmos de uma forma tão magnífica em momentos tão difíceis. Você não acha? Com certeza, eu acho que a música, para a gente que faz a música, a gente tem alguma coisa que a gente consegue perceber, talvez até de forma diferenciada, porque eu não imagino a minha vida sem música, eu não sei, eu acho que a música é tudo na vida de uma pessoa, né? É tudo, é o que faz, é o que dá tranquilidade, é o que leva às vezes à reflexão, né? É tudo, a calma. Eu acho que a música não tem outra coisa, é o que você falou mesmo. Eu acho que das artes é essa que mais emociona e emociona de uma forma rápida, né? Não é uma coisa que você precisa de tempo, né? De cara você já emociona com a música, né? É isso aí. Muito bom. Luizinho, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Esquina da Cultura. É uma honra recebê-lo aqui. Que isso, Marta. Eu que fico super feliz de estar carreira, aqui. Que você continue nos brindando com as suas canções tão lindas, com as suas composições. O Esquina da Cultura está com as portas abertas para você. Volte, muito obrigado, Marta.
Muito obrigado, Marta. A hora que você quiser, estarei aqui, tá bom? Muito E obrigado, obrigado a todos. um Então, beijo em Minas Gerais. Você de que cidade é? eu tô em Juiz de Fora, mas eu nasci em Pirapora, norte de Minas. Pirapora. Tá ok. Grande mineiro, mais um mineiro, adoro Minas, tenho muitos amigos em Minas. E, mais uma vez, muito obrigada, um beijo no seu coração e volte em breve no Esquina da Cultura para contar para gente as novidades da sua carreira tão fantástica, viu? Parabéns. Ah, Joia, Marta, muito obrigado. Um beijão para você também, tá bom? Beijo, Até a querido. próxima. Beijo. Obrigado. Tchau. E para você que acompanha o Esquina da Cultura, terça-feira que vem, mais um encontro aqui nessa esquina onde tudo acontece. O melhor para você da cultura, de todas as manifestações culturais, você encontra aqui comigo, Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas, com a Esquina da Cultura, pela sua bcctelevision.com. Beijos para vocês. Boa semana. Tchau.